Olá, o Saber Direito Profissão começa agora. O programa que te ajuda a entender as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. E o curso desta semana foi diferente. Foi sobre os aspectos da lei brasileira antiterrorismo. O professor que ensinou tudo pra gente, está comigo aqui hoje, foi o professor Dalberton Caselato Júnior, que veio contar um pouquinho da carreira, falar um pouco de mercado de trabalho. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Mariana. Primeiramente, uma satisfação estar aqui com vocês no programa Saber Direito Profissão. E vamos responder as mais variadas questões atinentes aí à questão do terrorismo. E eu soube que você era já telespectador aqui do Saber Direito, já acompanhava a gente? Sim, desde quando eu estudava, fazia a minha faculdade meu segundo bacharelado, que é o bacharelado em Direito. Sempre fui um telespectador assíduo aí do programa, sempre gostei muito. Que bom. Professor, você falou de segunda graduação, então o direito não foi a sua primeira opção? Sim, a minha primeira opção foi, eu gostava muito de geografia, muito de geopolítica, e então eu resolvi fazer curso de Relações Internacionais, o primeiro bacharelado. Fui fazer réu. Gostava muito, sempre gostei muito dessas questões atinentes à geopolítica, da qual compreende também o terrorismo, inclusive na minha faculdade nós tivemos uma matéria de estudos estratégicos que a gente estudava os fenômenos do terrorismo e inclusive foi a minha primeira dissertação de graduação no curso de Relações Internacionais foi justamente sobre as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Olha que legal. E os atos que elas praticavam, se esses atos eram considerados atos de uma guerrilha revolucionária que queria tomar o poder no país, ou se era de fato atos terroristas mesmo. E você chegou a atuar em réu ou não? Não, não cheguei a atuar em réu. Pensei primeiramente em fazer o concurso da Polícia Federal, né, um concurso para policial federal, para que pudesse trabalhar na parte internacional, mas acabei me apaixonando pelo direito penal, pelo processo penal, principalmente em âmbito estadual, e fiz o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal à época, logo que eu me formei, e aí já enveredei para os campos do direito penal e processual penal na minha segunda faculdade. E o porquê fazer direito, né? Qual foi o estalo? Por que o direito? Eu penso assim que o direito, ele é uma forma da gente pensar assim, em garantir direitos e observar questões fundamentais do indivíduo, né? Eu gostei muito das relações internacionais, enfim, da forma de tratamento dos estados, mas eu sempre tive um olhar detido nessa parte constitucional, nessa parte penal e processual penal, da qual eu comecei também a ter mais contato quando eu comecei a estudar para o concurso público. Então, eu era bacharel em Relações Internacionais, estava estudando para o concurso público e acabei me apaixonando pela matéria. E aí resolveu fazer direito? Porque a investigação criminal ela é uma ciência apaixonante, né? E aí, então eu fiquei com esses dois amores, que é a área internacional e a área de direito penal e processual penal. Tanto que, atualmente, eu sou professor de processo penal em cursos de graduação em Brasília. E sobre essa fase aí da graduação, o professor Gabriel, que é estudante de Direito, está no 3º semestre, ele quer uma dica aí enquanto à organização, né, para o estudo. Vamos conferir a pergunta dele que chegou aqui para a gente. Professor, durante a sua semana, você tinha um plano de estudo já fixado? Ou já separava ele com estágio ou algum trabalho? Como fazia? É a dúvida de muito aluno, né? Como organizar tudo, professor? Tem estágio, não tem estágio? Tem trabalho? Estuda de noite, trabalha de manhã? Como é que era a sua rotina para você? Bem, primeiramente a gente precisa colocar que uma questão que envolve o estudo para o concurso público, ela tem que ser levada como se fosse uma profissão. A gente tem que ter hora para entrar, a gente tem que ter hora para sair, a gente tem que ter uma certa disciplina. Eu sou filho de comerciantes, meu pai é comerciante, minha mãe também comerciante, nas horas vagas professora de inglês. E eu sempre trabalhei com o meu pai, quando eu era bem mais novo, eu trabalhava com o meu pai durante o dia e à noite eu ia para a faculdade. Então, sempre que eu tinha um tempo sobrando, eu fazia os meus estudos, fazia as minhas atualizações. Na verdade, estudava junto, então, a graduação e o concurso era um estudo ali simultâneo. Com certeza. Quando eu me formei no bacharelado de Relações Internacionais, então aí eu me afastei da empresa dos meus pais e fui
estudar único e exclusivamente para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal e para a Polícia Federal, que era o concurso que eu queria tanto. Então, como eu sabia, por exemplo, que esses dois concursos, o peso de português era um peso extremamente preponderante para a aprovação, eu estudava português todos os santos dias, na parte da manhã, e à tarde e à noite eu ia estudando uma matéria, fazendo aquela alternância. Era um projeto que eu acreditei assim que era bem efetivo. Aos fins de semana eu fazia redações e uma bateria de exercício. Eu achei que era assim a melhor maneira. Tanto que hoje, nos cursos de mentoria do qual eu participo, eu ainda dou esses aconselhamentos. Mas, sobretudo, disciplina, foco e perseverança. Porque sem perseverança a gente não sai do lugar. Não tem jeito, né? Com certeza. Quanto tempo o professor estudando até passar no concurso da PCDF? 2 anos. 2 anos. Eu já estava estudando há 1 ano já para o concurso da PCDF. Quando a prova ela foi adiada por mais 1 ano, em questão de gestão de recursos, na época por conta do governo. E aí eu me mantive forte, continuei estudando, fiz os concursos, me aprovei, mas como eu já estava na Polícia Civil do Distrito Federal, quando eu fui chamada para a Polícia Federal, para mim eu já estava apaixonado pela investigação criminal de crimes estaduais. Então o seu sonho de passar na Polícia Federal se concretizou, mas você optou por ficar na Civil? Optei. É mesmo? Optei por conta da questão relacionada ao tipo de crime que a gente investigava, né? O crime de homicídio é um crime extremamente, não posso dizer fascinante, mas a questão que curioso, envolve, né? A questão que envolve a investigação criminal, as nuances da investigação, todos esses filmes que a gente assiste de Sherlock Holmes, eles não giram em torno de um crime de colarinho branco, e sim de um crime de homicídio, um crime de roubo. É a investigação criminal propriamente dita, né? Que legal. E os alunos adoram saber disso, né, professor? Adoram. Na sala de aula, os exemplos e ser policial civil, ser policial federal, na hora de se lecionar direito penal, direito processual penal, tem uma vantagem, porque nós trazemos o direito penal real do dia a dia, o direito penal das ruas, o direito penal que efetivamente acontece. Deixamos os exemplos de Tício e Mévio de um lado, que são muito, quem é aluno vai entender o que eu estou dizendo aí, dos concursos, e trazemos então exemplos reais, dado, claro, ao respeito em relação ao segredo que a investigação ela exige, mas os casos hipotéticos que os policiais, delegados e muitos promotores também trazem são casos reais que vão para a sala de aula. Legal. E isso com certeza fomenta o ensino e instiga o aluno a permanecer no estudo do direito penal processual penal. Professor, me conta um pouquinho da carreira dentro da polícia. Você entrou já nessa carreira de investigação, hoje está em outra área. Como é que foram esses anos aí? Então, eu me formei em bacharel em Relações Internacionais e logo em seguida eu entrei na carreira de investigador criminal da Polícia Civil do Distrito Federal, onde eu estou há 15 anos. Como agente, né? Como Passou pra agente gente. de polícia, isso, exatamente. Atualmente eu sou plantonista-chefe da Central de Flagrantes do setor oeste de Brasília, então é como se fosse a nosso pronto-socorro. Em termos, se a gente fizesse uma analogia entre medicina e direito penal. A emergência chega lá. Eu chefio o pronto-socorro, ou seja, a parte emergencial do direito penal nosso real, ele passa pelas mãos das centrais de flagrante. Muito bem estruturadas aqui em Brasília, como toda a instituição, e eu já estou exercendo essa função já há 7 anos. Vamos na explicar chefia. um pouquinho do papel, né? Que tipo de ligação vocês recebem? Nós recebemos todo tipo de ligação que vocês imaginarem. Eu costumo dizer com os colegas que eu acho que a gente já quase que fechou o Código Penal. Né? Assim, se a gente for nesses 15 anos, eu devo ter atendido com certeza mais de 5.000 casos, dos mais simples aos mais graves, né? Que realmente exige do policial, exige do delegado, do escrivão de polícia, um profissionalismo e muita cautela, né? Para poder agir. Porque nós estamos ali diante da constrição da liberdade do indivíduo, estamos ali diante da questão relacionada à vida, à intimidade dessas pessoas que merecem todo o nosso respeito no nosso trabalho. Tem muita denúncia, professor? Muita denúncia. Só a nossa delegacia, que é uma das maiores delegacias de Brasília, né, localizada em Taguatinga Sul, recebeu o ano passado
mais de 13 mil denúncias. Então, assim, por mais que as pessoas achem que é um trabalho de enxugar gelo, nós temos, assim, servidores muito combativos no seu trabalho, né? E nós fazemos o que é possível com o efetivo que nós temos, né? Quais são os crimes mais comuns, professor? Olha, um crime que vem chamando muita atenção agora é o crime de feminicídio. Verdade, né? no começo de ano também foi uma loucura, né? Que é uma tendência, assim, nacional. Eu estive em Salvador agora em janeiro e eu tive a oportunidade de ver pela televisão que a escalada do feminicídio lá também alcançou níveis gravíssimos. Muito por conta da questão da legislação, que agora não só empodera as mulheres a denunciar, o que é excelente, como também ela é extremamente efetiva, tem políticas públicas efetivas no enfrentamento à violência doméstica, o que não há na nossa lei antiterrorismo brasileira. A nossa lei antiterrorismo brasileira, fazendo aqui já um link paralelo em relação aí, né, ao nosso tema, ela traz um conjunto ordenado de crimes e sanções, mas ela não traz uma política pública que seja efetiva, porque hoje o terrorismo ele se centra em dois pilares básicos, fonte de custeio e ideologia. Se nós conseguirmos políticas públicas preventivas para cortar a fonte de custeio dessas organizações e evitar que aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social sejam acometidas pelas promessas que muitas dessas organizações terroristas fazem, a gente vai conseguir vencer essa luta que me parece que ainda não tem data para acabar. Mas, professor, eu vou te questionar. Brasil, né? A gente acha que é algo tão distante o terrorismo daqui. É isso mesmo ou não? É porque não chega ao conhecimento da mídia, da população? Sim, o que nós temos hoje é que nós podemos perceber, nós temos uma série de questões já envolvendo a aplicação da nossa Lei 13.260. A Operação Hashtag, que é um dos livros que a gente vai comentar, é um caso emblemático que ocorreu ali mais ou menos cerca de 15 dias antes das Olimpíadas. Era um grupo de jovens que, inclusive, já foram condenados em segunda instância. Então, não é algo tão distante assim? Não é algo tão distante. E esses jovens, eles se autorradicalizaram, segundo consta nos autos do processo, por meio de aplicativos de mídias sociais, fizeram enaltecimento de várias das ações do Estado Islâmico, que fica localizado na região da Síria, né, ao norte da Síria. E vários atos foram propalados por esses integrantes, dentre os quais explodir bombas em paradas gays, contaminar o serviço de água da cidade sede do Rio de Janeiro 10 dias antes da Olimpíada, ensinar como fazer bombas caseiras para que fossem detonadas na aglomeração das Olimpíadas. 2 anos depois da Operação Hashtag, nós tivemos a Operação Átila da Polícia Federal, que foi o mesmo modus operandi. Em relação a organizações criminosas, nós tivemos em 2019, em janeiro, no estado do Ceará, uma revolta dessas organizações criminosas por conta da política penitenciária que foi instituída pelo governo do Ceará. E várias dessas organizações explodiram redes de altíssima tensão, uma das torres inclusive caiu. É mesmo? Explodiram também viadutos, explodiram vários ônibus e causaram terror social generalizado. E na época o governador do estado foi ao encontro do ministro Sérgio Moro, nosso ministro da Justiça, para conversar a respeito. Isso foi veiculado na imprensa. Mas talvez não com essa ligação ao terrorismo, né? Sim, não, mas ele foi justamente para conversar em relação a um problema que a lei antiterrorismo tem hoje, que ela não abarca as questões ligadas à motivação política, motivação de gênero, ou seja, hoje o segmento LGBT está desprotegido de um atentado fomentado por ódio ou discriminação, e também a questão relacionada à misoginia. Essas 3 questões a lei antiterrorismo ela não trouxe, ela não abarcou. A gente já fala mais sobre isso, professor. Vamos fazer uma rápida pausa. O Saber Direito Profissão vai para o intervalo, a gente volta já. Estamos de volta com o Saber Direito Profissão. Neste segundo bloco, a gente fala, então, um pouco mais sobre as possibilidades de carreira, mercado de trabalho, mas ainda assim eu queria
terminar o nosso assunto do primeiro bloco, professor, porque é um assunto muito interessante quando a gente fala de terrorismo num país que é tão da paz, digamos assim, como o Brasil, né, que a gente não vê tantos atos de terrorismo como a gente vê lá fora. Só para a gente fechar esse assunto, na sua opinião, é um tema que a política pública, né, de forma geral, o Brasil precisa se preocupar mais? Precisa, Mariana. Agora, recentemente, a menos de 15 quilômetros aqui do estúdio, nós tivemos uma ação executada pela Polícia Civil do Distrito Federal que evitou um possível atentado à bomba em um show que seria executado, que foi realizado aqui em Brasília e que levou cerca de 20 mil pessoas de uma banda de funk conhecida, que inclusive tinha um hit agora do carnaval, ou seja, tinha uma potencialidade de trazer uma aglomeração de pessoas muito grande. Esse rapaz de apenas 19 anos, ele propalou num site de eventos que iria utilizar os seus conhecimentos em química para fabricar bombas e que essas bombas seriam detonadas após dispersar um gás paralisante na multidão. E com essa bomba acoplada a um carro-bomba, ele iria matar o maior número de pessoas, inclusive ele fala que seria algo esplêndido. Meu Deus. E com as pessoas que não fossem atingidas pela explosão, ele mataria por meio de disparos de arma de fogo. A Polícia Civil, tomando conhecimento dessa situação, iniciou uma investigação e no dia do show foi cumprido, com uma autorização judicial, um mandado de busca e apreensão na casa desse rapaz, no Lago Norte. Que é um bairro nobre aqui de Brasília, que é um bairro nobre de classe média alta, né? O rapaz morava com os avós, realmente tinha um conhecimento de química notável e foram encontradas várias matérias-primas dentro dessa residência, nitrato de amônio, pólvora, livros de incitação ao ódio. E ele agia sozinho ou ele fazia parte de alguma célula, professor? Sim, a investigação está em andamento, computadores foram apreendidos e irão revelar o verdadeiro e o real motivo dele, se ele havia realmente um motivo que se compatibiliza com o artigo 2º da Lei Antiterrorismo. Então, a autoridade policial, na época, de uma forma muito sensata e cautelosa, após flagrar o porte desses explosivos, indiciou o rapaz no crime de porte de explosivo, que é um crime equiparado ao crime de porte de arma de fogo de uso restrito. Mas ainda assim leve, né? Ainda assim leve, com reclusão de 3 a 6 anos. Se nós formos fazer a devida correspondência com a lei antiterrorismo, a lei antiterrorismo é reclusão de 12 a 30 anos. Mas, justamente por conta dessa ausência da especial finalidade de agir desse rapaz, que será agora esclarecido com certeza pela Polícia Civil, caso a motivação dele esteja em uma daquelas motivações que nós conversamos a respeito do artigo 2º, ele certamente será indiciado por atos de terrorismo e esse processo irá subir para a Justiça Federal, que é quem detém a competência para essa investigação. Tá certo, assunto sério. Muito sério. Professor, agora sim, o tema é muito curioso, né? Eu já tenho várias perguntas aqui que eu sei que não vai dar tempo da gente conversar sobre todas elas, mas o aluno que está assistindo, que se interessou, que gostou dessa área, né, que está dentro do direito penal, onde que esse aluno pode trabalhar, se ele se especializar nessa área do direito? Bem, na própria Polícia Civil do Distrito Federal, nós temos o Departamento de Inteligência Policial, que ele pode sim compreender a realização de vários relatórios de inteligência. Existe uma pequena divisão que já trabalha com essa parte e que tem muito interesse no desenvolvimento. Acredito eu que futuramente a Polícia Civil do Distrito Federal, até por ser uma polícia judiciária da capital da República, onde concentram várias embaixadas, né, o nosso governo federal, o nosso Ministério das Relações Exteriores, deve instituir uma divisão antiterrorismo. Na Polícia Federal, nós temos a divisão antiterrorismo da Polícia Federal, que fez um trabalho notável no caso da Operação Hashtag, fazendo comunicações com o Serviço de Investigação norte-americano, o FBI, né, que possibilitou a deflagração dessa operação. E nós temos também a Agência Brasileira de Inteligência. A ABIN, né? A ABIN. E a ABIN nós temos, então, 2 cargos, que é o cargo de técnico de inteligência e oficial de inteligência,
que certamente, vinculados ao Poder Executivo, que certamente irão trabalhar sobre a questão da parte de prevenção e a medidas de contra-terrorismo, de inteligência, de análise de dados, de tratamento dessas informações, identificação de focos terroristas e a devida aproximação para evitar e dar uma resposta preventivo penal juntamente ao Ministério Público, quando essas investigações elas acarretarem uma questão que tenha que ser processada penalmente. E, então, assim, é um trabalho memorável. Por parte da Promotoria de Justiça também, há setores que trabalham com essa parte. O próprio Ministério das Relações Exteriores, para quem quer fazer concurso para diplomacia, que é o concurso do Rio Branco, ou para concurso de oficial de chancelaria, pode trabalhar também com questões atinentes ao terrorismo. Então, ela tem um espectro de aplicação muito maior do que a gente, às vezes, acredita saber, né? É verdade, é verdade. Fica a dica aí para os alunos. Fica a dica. Professor, chegou mais uma pergunta da Lorena. Ela já está no 10º semestre, já está no finalzinho. Vamos ver o que ela quer saber. Pode rodar aqui. Eu gostaria de saber, na sua opinião, qual é a maior vulnerabilidade na carreira do direito? Bom, você é servidor público, professor, mas eu acredito que ela esteja falando também um pouquinho, né, desse receio de quem começa, de quem vai para a advocacia. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então. Bem, eu venho de uma família, assim, casada com a minha esposa, que é advogada também, servidora do Tribunal Superior do Trabalho. O pai dela é advogado trabalhista há 30 anos e nós já estamos num relacionamento de mais de uma década. Pude acompanhar as dificuldades e as vantagens de exercer a advocacia. Tanto também vivi essa questão de concursos públicos. Então, depende muito do que o aluno vai querer, né? Porque ele sai da faculdade, será que ele quer empreender? Ele pode empreender por meio da advocacia. Ele também pode, então, procurar um conforto e uma estabilidade financeira por meio do estudo do concurso público. O que eu posso, assim, garantir é que certamente uma faculdade de direito bem feita, e isso passa pelo próprio aluno, pela própria capacidade do aluno de buscar conhecimento, vai fazer a diferença com certeza lá na frente. Seja para poder exercer a advocacia, que vai ter os seus percalços, e seja para a questão do concurso público. Eu costumo dizer que o concurso público a gente fecha as portas para a riqueza, mas também fecha para a pobreza. A gente nem fica pobre, mas também não podemos ficar rico. Porque não se fica rico com a coisa pública. Sim, e com a reforma administrativa, eu acho que talvez muitos alunos também repensem nessa questão, né? Se realmente a questão da estabilidade for retirada, tem essa questão também. Com certeza. E talvez isso seja uma mola propulsora para se investir mais na advocacia. Muitos bons escritórios de advocacia hoje contratam a salários relativamente bons e que eu acho que para um advogado de início de carreira, com certeza é a melhor maneira de iniciar aí a advocacia. E é perfil, né, professor? Você fala assim, tão apaixonado do trabalho, né, da investigação. Então, eu acho que você gosta do que faz, ama o que faz. Então, acho que você se encontrou. Independente de ganhar muito, ganhar pouco, eu acho que a gente tem que investir nisso, né? Eu tenho 15 anos de Polícia Civil, se a regra da Previdência não sofrer uma nova mudança até lá, mais 15 anos para me aposentar. E certamente eu irei exercer com muita paixão a advocacia criminal, que é uma outra vertente dentro do direito penal e processual penal. Tá certo. Vamos dar dica, então, para os alunos de livros? O que você trouxe aí para a gente, professor? Então, eu trouxe 3 livros. Esse é o primeiro. Vamos começar pelo primeiro aqui. Vamos começar por esse primeiro livro em azul. Esse é uma revista... Revista de Estudos Criminais? Exatamente. Ele é uma revista considerada CAPES A1, que é uma qualificação da CAPES. Foi escrito por mim e pelo professor Suxberger, que foi meu orientador de mestrado. Já estive aqui com ele várias vezes, é nosso parceiro aqui da TV. Grande professor, foi meu orientador de monografia, do qual tive a honra de formar uma amizade, não só uma amizade acadêmica, mas realmente uma amizade para a vida toda, uma pessoa que me apoiou muito, inclusive na minha dissertação de mestrado sobre essas análises críticas da Lei Antiterrorismo Brasileira. E nesse livro nós escrevemos um artigo a respeito da colaboração premiada. Interessante. Colaboração premiada que pode sim ser um instituto de obtenção
de prova, aplicado não só na lei de organização criminosa, mas também nos atos relacionados ao terrorismo em geral. Porque nem todo terrorista deve ser tratado como aquele terrorista do Estado Islâmico que precisa ter todo um cuidado em relação à atuação repressiva, atuação criminal. E existe esse pré-julgamento, né, professor? Exato, a gente precisa evitar esse pré-julgamento, porque senão nós vamos colocar no mesmo patamar esse rapaz de 19 anos que nós conversamos agora, no mesmo patamar de ideologia, de pensamento, de nível de violência, de um terrorista que nasceu no campo de batalha e que está disposto a ceifar a própria vida para se tornar um mártir, né? Não podemos pensar assim aqui no Brasil. Nós precisamos dar chance à política pública preventiva para poder trazer esse jovem de volta para o Estado democrático de direito. Perfeito. E nisso a colaboração premiada, ela pode ser um instrumento extremamente importante na investigação de atos de terrorismo. Entendi. Bom, falando em atos de terrorismo, vamos falar um pouco desse segundo livro que você trouxe, Operação Hashtag, a primeira condenação de terroristas islâmicos na América Latina. Eu já me interessei. Me conta um pouquinho, achei super curioso, só o título. Então, esse é um livro do José Fernando Chuí que fala a respeito dos bastidores da Operação Hashtag. É um livro que eu tive a felicidade de lê-lo, né, de encontrá-lo. Numa biblioteca, passando um dia em Salvador, resolvi ver alguns livros. Peguei o livro do José Fernando, com quem eu admiro o trabalho. E excelente as informações a respeito da operação. É um livro que defende a Operação Hashtag, a forma como ela foi conduzida. Um livro para quem quer entender melhor mesmo. Para quem quer entender os meandros de como que funcionou, de como que esses integrantes que se autodenominavam integrantes do Estado Islâmico no Brasil agiram, combinaram as suas ações, votos a favor, votos contra. A condenação e a absolvição desses réus. Quero emprestado. Vou te emprestar. Esse último aqui para a gente fechar, professor, terrorismo, comentários artigo por artigo da lei, né, e aspectos criminológicos e político-criminais. Essa é uma discussão mais profunda. Essa é uma discussão mais profunda. Ele tem uma tese muito interessante nos primeiros capítulos da professora Débora de Souza, que fez a sua pós-graduação em stricto sensu na Espanha. Temos professores renomados como Fábio Roque, promotor, Luiz Flávio Gomes, Rogério Sanches Cunha e o Ronaldo Batista também. Fala uma primeira parte sobre a criminologia do terrorismo e uma segunda parte vai falando artigo por artigo, explicando quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, quais são as necessidades de mudança. Realmente um livro para quem quiser, inclusive, estudar para concurso público e acertar as questões referentes à lei de antiterrorismo nas provas, recomendo a leitura. Adorei nosso bate-papo, professor. Muito obrigada pela presença aqui no Saber Direito. Obrigado você, obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Com certeza, ela virá. Okay, tchau, tchau. Você aí de casa pode continuar com a gente na internet, acesse tvjustiça.jus.br e não deixe de acessar o nosso canal, hein? TV Justiça Oficial. Digita lá no YouTube e se inscreve. Obrigada pela sua companhia, te espero na semana que vem. Tchau, tchau.